Ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, sereis bendito aonde fores. Ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, bendito será o ventre, bendito será o celeiro. Mas é preciso, irmão, nós estarmos atentos para ouvir a voz de Deus, amém? Então eu peço que você estenda a sua mão para cá, para minha esposa, e que você possa desejar para ela o que você quer para você, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar, meu Senhor, a tua serva nas tuas mãos, a Leonária. E que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa dar força a ela, Senhor. Que ela possa ser canal do Senhor nessa noite para nossas vidas. Quero te pedir, meu Senhor, que nessa noite o Senhor possa usar ela, meu Deus, como o Senhor usou Moisés para falar ao povo. E eu quero te pedir, meu Senhor, que como povo nós estejamos atentos a ouvir a tua voz. Que o Senhor possa cobrir ela com o teu sangue, guardar a sua casa, a nossa casa, Senhor, as nossas filhas. Que o Senhor possa nos cobrir, Senhor, em nome de Jesus, com o teu poder e com a tua forte mão. Por amor de Jesus, usa ela, meu Senhor, que é tão pequena, mas é tão grande no reino dos céus. Quero te pedir que o Senhor possa usar ela nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu confesso que não tem como não ficar tenso, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande, principalmente um culto de domingo. Porque é o primeiro dia da semana. O que sai daqui para ir é responsabilidade nossa que vamos estar aqui. É o teu começo da semana, onde Deus vai falar contigo, onde tu vai ter força o resto da semana inteira para cultivar Jesus no teu coração. E não é fácil, irmão. Mas Jesus é maior. Como falou o último louvor aos nossos corações, por mais que nós temos desistir de Deus, Deus nunca vai desistir nem de mim, de você. Por mais que as lutas venham sobre nós, sempre o Senhor vai estar do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, segurando nas nossas mãos, porque Ele já sabe que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que muitas vezes agimos como criança, sem saber o que fazer. Mas o importante é que Ele nunca nos deixa só, sempre Ele está do nosso lado. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis. Vou falar uma passagem muito conhecida, que todo mundo conhece, mas que eu já estava estudando essa palavra faz muitos dias, nem sabia que eu ia ter a oportunidade de falar dela, mas como o Senhor já sabe de todas as coisas, já estava marcado na agenda do Pai, e se estava marcado na agenda do Pai, Ele vai se responsabilizar do que eu vou falar neste lugar, porque eu nada tenho se do Senhor não for me dado. Nada você tem se do Senhor não for me dado. Até a tua oração vem do altar do Pai. Não pense que você ora bonito porque você sabe orar. Não. É porque o Pai te conduz isso a você falar. Não pense que você se derrama chorando. É o Pai que te conduz a fazer isso. Nada nós temos se do céu não for nos dado. E tem as palavras que saem dos nossos lábios, conduzidas a outras vidas. É o Senhor que nos conduz a falar. Amém? Gênesis 2, capítulo 15. Um ponto muito conhecido, porque aqui foi o início, começou o início de tudo. Todo mundo achou, creu. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Muda a versão, mas é só isso que eu quero ministrar nessa noite, essa pequena palavra. Eu vou fazer só mais uma oração, porque não é fácil estar aqui, mas o Senhor é maior, amém? Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, o Espírito Santo da verdade, eu quero te pedir, Senhor, que o lugar mais alto que eu possa estar é aos teus pés. Senhor amado, eu quero me esconder na cruz do Calvário. Jesus amado, que toda honra e toda glória seja dada a ti. Nada eu tenho, Senhor. Tudo que for falado aqui em cima, Senhor, é para te glorificar, é para te exaltar, porque tu és o nosso Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, isso é um texto muito conhecido dentro da palavra, que muitos pastores ministram, até o nosso pastor já ministrou, mas eu quero falar um pouco do que eu entendi dessa passagem, onde Deus dá a Adão o que ele vai fazer, a ordenança que ele vai fazer no jardim, que manda ele lavrar e cuidar da terra, e ali vai botar Adão para cuidar da terra e guardar o jardim do Éden. Outros diz vigiar. Irmãos,
Eu acredito que no meio desse trabalho de Adão, mexendo na terra, se cansando, de sol a sol, porque não chovia, gente. Não tinha chuva, então era no sol mesmo, eu creio eu. E se você for ver, você já sabe o que aconteceu. O diabo se fez de cobra e tentou Eva, e foi tentando, que eu acredito que não foi só uma vez que o diabo foi perante Eva e tentou ela e ela só caiu, não. Porque eu sou mulher, você é mulher que está embaixo, sabe? Que nós vamos pelo nosso ouvir, mas também não é na primeira vez que as mulheres caem, é numa conversa a mais, e foi isso que aconteceu com Eva. Ela ouviu e caiu, e conduziu o homem a cair. Agora eu quero trazer o que trouxe o homem a cair. Porque com certeza, Eva chegava para Adão e dizia assim: Adão, tem uma serpente que todo dia está falando isso assim no meu ouvido. E Adão, por estar cansado, e Adão, por estar enfadado, dizia assim: mulher, te aquieta, Eva, eu lá quero saber de cobra, eu lá quero saber de nada. E toda a vida, com certeza, ela dizia. Porque nós somos mulheres, muitas vezes nós queremos dizer para os esposos: meu filho está acontecendo isso, meu filho está acontecendo isso. E nossos esposos, muitas vezes, por não ter decidimentos, mulher, eu quero saber disso, minha irmã, isso vai passar, isso é só uma coisinha. Com certeza, Eva disse isso para Adão, mas Adão não vigiou. Ele não guardou aquilo que Deus conduziu a ele guardar. Ele não fez o que Deus mandou. Ele apenas lavrou a terra. Ele apenas plantou na terra. Mas o mais importante ele não fez. Foi guardar a sua casa. Foi guardar aquilo que Deus entregou, que foi a esposa para ele. E trazendo por dia de hoje, o Éder representa a nossa casa. O Éder representa a minha e a tua família. E a obrigação de guardar esse Éder não é eu, nem é você casada. São os nossos maridos a guardar esse Éder. Foi determinado desde o início. Foi o próprio Deus que deu a Adão a ordem: lavra e guarda. E ele não guardou. E muitos homens não têm guardado aquilo que Deus entregou. Não tem guardado a esposa, não tem guardado os filhos. Tem se preocupado com coisas tão pequenas. Às vezes com trabalho, às vezes com ministério, às vezes com coisas tão banais, às vezes com os pastores. Mas com o mais importante, que é a família dele, ele não se importa. Ele não guarda. E o ladrão, o usurpador vem. Não tem como. Não é somente eu aceitar Jesus. Não é somente o meu esposo aceitar Jesus. Tem que ter uma vigilância maior. Tem que ter uma proteção maior. E o que acontece muitas vezes é que nós aceitamos Jesus, é que nós estamos nos pés de Jesus, mas nós não guarda, nós não vigia, nós não entendemos. Achamos que está tudo bem. Não, eu já aceitei Jesus, os meus pecados foram perdoados, amém, foi verdade. E aí, parou, você estacionou aí nesse aceitar? Ou a sua vida continua como líder dessa casa? Como sacerdote dessa mulher? Quantos homens tem um ministério, irmãs, e acha que a obrigação da esposa é orar por ele, porque ele é um pregador, porque ele é um cantor, porque ele é um pastor. Do mano querendo botar sobre a esposa um cargo que é dele, que foi dado desde o jardim. Foi o próprio Deus. Deus não deu essa ordem para Eva, não. Lavra e guarda, não. Deu outras funções para nós. Essa posição é do homem, essa posição é do varão, essa posição é do cabeça dessa casa. Quando o cabeça não faz isso, sabe o que é que acontece? O espírito de Jezebel entra nessa mulher. Ela vai fazer o papel do homem. Foi o que aconteceu com Eva. Ele não guardou, ela se revelou. Ele não protegeu, ela caiu. E é o que acontece muitas vezes dentro da igreja. Homens com os ministérios grandes. Homens que faz coisas grandes. Eu particularmente conheço pastores que os filhos dele não querem eles como pastor. Que vergonha. Os próprios filhos, não, eu não quero esse homem como meu pastor. Porque ele está preocupado com o seu ministério. Ele não está preocupado com aquilo que Deus entregou para ele, que foi a família. E o ladrão entrando e destruindo. E o ladrão, que é o diabo, entrando, roubando e acabando com tudo aquilo que Deus entregou para ele. E nós temos que ser
estar em vigilância com o reino espiritual, com as coisas que Deus nos conduzir. Homens, vocês que estão aqui, que estão dentro da casa do Pai, entenda, você é que conduz a sua esposa a Deus. Você é que guarda ela em oração. Ela é só a tua disjuntora. Ela é aquela que cuida dos filhos. É aquela que faz a tua comida. É aquela que te recebe num dia inteiro de trabalho. Mas ela não é aquela que tem que te levar em oração. Tu é que tem que proteger essa mulher em oração. Tu é que tem que proteger teus filhos. Tu é o sacerdote, tu é o cabeça. Tu é o carro da frente. Tu caminha, eles te seguem. Não é nós. Essa função não é minha, não é de nenhuma mulher. Eu sou a coluna da minha casa. Eu sou aquela que edifica. Você é aquela que edifica a casa. Você é aquela que tudo está ali para apacentar. Mas não para levar seus filhos a Deus. Se for fazer um DNA de uma criança, eles nunca pedem o sangue da mãe. Eles sempre pedem o DNA do pai. Porque o cara é que é o sacerdote. O cara é que é o pai, não somos nós. E foi isso que aconteceu com Adão. Ele esqueceu da ordem que Deus deu a ele. De guardar aquela mulher, de proteger. E aconteceu tudo o que vocês já sabem. Eva comeu a maçã, conduziu o homem a comer. E foram expulsos do jardim. De todas aquelas maravilhas que ele tinha, acabou. Agora eles foram ver o que era, o que a palavra dizia. No dia que tu comer, certamente morrerá. E eles morreram espiritualmente. Eles perderam aquilo que Deus tinha dado para eles de graça. Agora tudo que eles fossem conseguir, era através do suor, era através do cansaço, era com luta. Não era mais nada fácil. O pai já não vinha visitar eles toda tarde, como fazia no jardim. Se eles quisessem agora, eles tinham que dobrar o joelho no chão e para ver se o pai recebia a sua oração. Eles perderam. E o resultado desse pecado foi um derramamento de sangue. O resultado da desobediência de Adão e não proteger aquilo que Deus tinha dado a ele, foi um derramamento de sangue entre seus filhos. Caim matou Abel. Maldiçoou a terra com sangue. Por quê? Porque ele não guardou, porque ele não vigiou, porque ele não fez aquilo que o Senhor tinha ordenado desde o início. Deus só pediu duas coisas ao cara e o cara ainda não conseguiu. Lavra e guarda, coisas pequenininhas. Mas Deus já sabia que o cara ia cair. Sabe por quê? Porque se Deus não soubesse, Deus não tinha mandado ele vigiar aquele Éder. Deus não tinha mandado ele guardar aquela mulher. Deus não tinha mandado. Deus já deu um alerta a ele, cara, se tu não pastorar, o diabo vai entrar aqui dentro. E vai fazer um destroço, vai acabar com tudo que eu estou te dando. Mas ele não entendeu o recado de Deus. Ele não entendeu o que Deus estava falando para ele. Ele só levou para o lado de trabalhar, de cultivar a terra, de lavrar a terra, mas de guardar o que ele não fez. E muitas vezes isso acontece com nós. Estamos preocupados em fazer tantas coisas para os outros ver. Mas o mais importante, que é a nossa casa, que é os nossos filhos, que é a nossa família, nós deixamos de lado. Fica para segundo plano. Ai, mulher, depois eu te escuto. Ai, menino, depois tu fala. Mas se chegar um pastor na nossa casa, nós queremos botar lá em cima. O pastor chegou. O mais importante de que o pastor é a sua família. A primeira igreja começa dentro de casa. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem um melhor pastor. Se dentro da casa dele não tiver uma igreja, se ele não lidar a sua casa, se ele não cuidar da família, se ele não amar os filhos, se ele não conduzir essa esposa, se ele não conduzir esses filhos, essa igreja dele é mentirosa. Essa pregação dele não existe. Porque é o que acontece. Como a gente tem visto, eu tenho visto pessoas que já vêm conversar comigo. Minha irmã, eu não consigo, é porque meu marido é pastor. E minha filha disse, meu filho não quer ele como pastor. E o que é que eu faço? Irmã, você já pensou? Os próprios filhos não querem aquele cara como pastor deles. O cara tem uma reputação muito amarga dentro de casa. O cara não é aquilo que prega no altar para a família. E é onde sempre fala aqui em cima o pastor Emanuel. A primeira igreja começa dentro da nossa casa.
Se um cara não conduz a sua família, mais tarde ele vai ver o destroço. Foi o que aconteceu com Adão. Ele não cuidou daquilo que Deus tinha dado e viu um irmão matar outro. Viu um derramamento de sangue por falta da sua desobediência. Não deixe que o diabo roube aquilo que Deus lhe entregou. Não deixe o diabo entrar na sua casa. Feche todas as brechas. Entenda, homens. É você o líder dessa casa. É você o líder dessa mulher. É você que tem que conduzir essa mulher, esses filhos a Deus. Não é a mulher. A mulher está para te ajudar. A mulher está para te orientar. A mulher está para te aconselhar. Mas ela nunca vai tomar uma decisão por você. É você que tem que tomar as decisões. São os homens. Homens cristãos. Homens que querem ter ministério grande, mas deixando a esposa para trás. Que ministério é esse? Que ministério é esse que a esposa não está do lado dele? Não há ministério. Eu conheço homens que acabou o casamento por causa disso. Que iria pregar para todo canto, mas deixando a esposa em casa. Acabou, meu filho. Sabe o que é que acontece? Ou a mulher trai ele ou ele trai a mulher. Porque não há ministério sem esposa. Chamou para pregar, se não cabe a tua esposa, não vai, é laço. Tem que estar a esposa do lado. Sabe por quê? Porque não existe super-homem, existe super-Jesus. O homem segundo o coração de Deus caiu por causa de uma mulher. O homem mais forte, que era Sansão, caiu por causa de uma mulher. José só não caiu, não é porque ele era super crente não, minha irmã e meu irmão. É porque ele fugiu. Ele fugiu. Ele não ficou não, porque se ele ficasse, ele caía também. Então, um ministério que não cabe à esposa não é ministério. Um ministério que não cabe aos filhos não é ministério. Tem que estar os dois de lado. Homem que querem crescer e deixar a mulher para trás, que ministério é esse? Homens que estão no púlpitos grandes e ninguém não sabe nem quem é a esposa, ninguém não sabe nem quem é os filhos, ele nem fala. Só sabe que muitas vezes é casado porque tem uma aliança no dedo. Todo ministério grande. Se você sonha em ter um ministério grande, pregar por todo esse país, inclua sua esposa do lado, inclua seus filhos. Se não caber a sua esposa e não caber seus filhos, também não lhe cabe. Ai, mulher, porque só me convidaram, não te convidaram não. Que negócio é esse? Não existe. Tem que ter. Foi estabelecido desde Éden. Desde o Éden. Se Deus botou aquela mulher do lado de Adão, é porque Adão precisava daquela mulher. E aquela mulher precisava de Adão. Era um com o outro, era uma só carne. E se nós não vigiar, nós caímos nas mesmas parrelas, nós caímos nas mesmas ondas do Satanás. Porque eu sempre digo, não há super crente. Existe um super Jesus. Entenda. Entenda. Mas também, nós mulheres temos a nossa participação. Não é somente o homem. Nós fazemos a nossa parte em vigiar, em orientar os filhos, em cuidar dos filhos, em cuidar do esposo, e entender esse esposo, e amar esse esposo, e cuidar desses filhos dessa casa. Existe mulher que não tem sabedoria nenhuma. O cara chega cansado, a mulher vem só nos ouvidos do cara. Minha irmã, se você não é a coluna dessa casa, quem segura essa casa? O homem te conduz, mas tu é a coluna. Tu é que está ali, cuidando, zelando, amando, apoiando, cultivando esse homem a seguir frente com Cristo. Às vezes, o homem quer fazer uma coisa e nós mulheres sabemos que é errado. Ele vai fazer, ele vai se arrebentar. Mas nós podemos tomar uma decisão por ele? Não. Se ele não for nos ouvir, o que nós podemos fazer? Só orar para Deus trazer a revelação a ele, que ele está errado. Mas eu não posso tomar uma decisão do Damião. Se ele quer fazer, eu estou dizendo, meu filho não vai dar certo. E ele vai fazer, e vai acontecer o que aconteceu. Meu filho não vai jogar hoje, porque eu vou para o encontro. Ele disse, tá bom, meu filho, não vou jogar. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele não ouviu. Mas se ele não te escuta, ora para Deus. Senhor, eu quero te entregar esse homem que não me escuta. Eu quero te entregar esse homem que não me entende. Eu quero te entregar. Que tu possa trazer a revelação para ele, que eu sou uma com ele. Ele precisa de mim para seguir em frente. Faça isso.
Vigie a sua casa, vigie a sua família. O jardim do Éden, que hoje representa a nossa casa, era para ser um lugar de paz, um lugar de ternura, um lugar de harmonia, um lugar de comunhão, um lugar de alegria. E os lares cristãos estão se transformando em sabe o quê? Em lugar de guerra, em lugar de conflito, em lugar de contenda, em lugar de divisão. Porque homens não tomam o seu papel, homem não faz aquilo que é para fazer, homem tem deixado as esposas conduzir aquilo que é para ele fazer. Acaba que o ministério dele não vai para lugar nenhum, porque ele não entende. Se não me cabe no ministério do meu esposo, esse ministério não vai acontecer na vida dele. Se no meu ministério não cabe o Damião, esse ministério não vai acontecer na minha vida. Tem que os dois andar de pareia, juntinho, lado a lado. Se isso não acontecer, as coisas não funcionam no reino espiritual. Precisamos entender o reino espiritual. Precisamos entender aquilo que Deus nos conduziu. Precisamos entender aquilo que Deus entregou aos nossos esposos, respeitando, cuidando, obedecendo, que é o mais difícil para nós mulheres obedecer. Porque desde o Éden nós se rebelamos com rebeldia contra os maridos, fazendo eles pecar. E isso nos persegue até hoje. Então hoje nós temos a palavra para nos orientar, nós mulheres. Nós não podemos deixar isso entrar nos nossos corações. Nós não podemos deixar isso entrar nas nossas vidas. Quantos casamentos acabados por causa disso? Quantos casamentos fracassados? Quantos casamentos de aparência? Quantas pessoas vivem dentro da igreja, casais, que aparentemente são felizes, mas quando chega em casa é um pé de guerra. Muitas vezes nem se fala. A vida sexual já nem existe mais. É uma vez por mês e olhe lá. Por quê? Porque o cara não dá orientação dentro desse lar. O cara perdeu a identidade dele dentro de casa. Ah, deixa assim mesmo, tá tudo bom. Nós já estamos indo para a igreja, tá bom demais. Por causa desse cara, os filhos não querem Deus. Porque por mais que eu amo as minhas filhas, elas sempre vão se refletir na vida do Damião. Elas sempre vão ter ele como herói, não é eu. Por mais que eu dei a minha vida para até elas, mas é ele que vai conduzir. É ele. Eu estava falando com uma pessoa e eu disse que a minha filha Débora disse que para mim, mãe, quando eu for casar, eu quero um homem igual ao meu pai. Eu quero um marido igual ao meu pai. Se ele fosse um mau esposo, ela ia querer? Não, irmãos. Ela não ia querer. Ela ia dizer, Deus me livre, como eu conheço pessoas que dizem, não, igual o meu pai, Deus me livre. Eu conheço jovem que está namorando, prestes a se casar, para se livrar do pai. E o pai é crente, pastor. Eu não aguento mais. Eu quero é sair de dentro de casa, eu quero é me casar. Talvez nem é por amor. Talvez ela está procurando um pai. Nesse namorado dela não vai encontrar. Sabe qual é o resultado disso tudo? Sofrimento mais tarde. Porque ela vai ver que aquele cara não é um pai para ela. Ele vai agir como um esposo. Ele vai agir como um esposo que exige de uma esposa. Ele vai exigir o seu direito como marido. E ela vai se decepcionar. Como acontece em vários casamentos. Não tem amor de pai, os filhos, não tem paternidade. Vê um cara, acha que se apaixona porque o cara dá carinho, porque o cara dá amor, porque o cara... Mas quando casa vê que as coisas não é desse jeito. Por quê? Porque ela viu naquele homem um pai. E o cara quando casou não foi ser pai, foi ser esposo. E há casamento destruído, há casamento acabado até dentro da igreja por causa dessa troca de identidade. Porque o pai não tomou a posição dele. Porque o pai não mostrou quem era o líder dessa casa. Porque o pai não conduziu esses filhos a Deus. Porque o pai não orientou essa esposa. E quando não tem orientação desse pai, desse marido, as coisas desandam. Por mais que eu possa me ocultar, por mais que eu possa me esconder, por mais que eu possa me vestir de capa, mas um dia a capa cai. Nós não aguentamos. As coisas têm que ser reais na presença do Pai. Tem que ser verdadeira, porque senão não funciona.
Quando eu fui fazer a minha IFOL, o meu problema todinho era paternidade, não era outra coisa. Porque eu nunca tive um pai. Quando não tem um pai, falta paternidade. E o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Achamos que um bicho é um bicho de 7 cabeças. Irmão, eu preciso disso. Quando daí vê, é só a falta de um pai que nunca teve do lado. Quando nós falamos um pai, não é um pai que traz alimento para dentro de casa, não, irmãos. Nem irmão. Porque um prato de comida qualquer um pode dar. Uma roupa nova qualquer pessoa pode presentear. Pai é muito mais além do que isso. Pai é compreensão. Pai é amor. Pai é proteção. Pai aconselha, pai cuida, pai zela. Pai dá direção. Ai, eu já trabalho demais, eu passo o dia trabalhando, até aí já tem o que comer, já tem. E é só isso que o teu filho... Não, é muito mais além. Então entenda nesta noite. Você pai, você sacerdote, você que sonha com ministério grande. Aquilo que não inclui a sua família não é de Deus. Qualquer convite que ele lançar sobre a sua casa, se não incluir a sua casa, também não é de Deus. Só vá se dizer assim, inclui a minha esposa, inclui os meus filhos, inclui, então é de Deus. Não inclui, não dá para minha mulher ir. Eu não vou, ela não pode. Eu só posso ir desde o início. Ela é ao meu lado. Eu sou um com ela, ela é um comigo. Se não incluir esses dois, esse negócio não funciona, não vai para frente. Você entende isso nesta noite? Porque muitos filhos não querem Deus. Porque muitos filhos não querem nem saber de Jesus. Por causa do papel do pai. Porque muitos filhos de crente estão dentro de uma cadeia. Por causa de um pai. Que não mostrou para ele o verdadeiro amor de um pai. Porque muitos filhos de crente estão jogados nas drogas, nas calçadas, debaixo de uma ponte. Por falta de um pai. Que orientasse. Que desse amor. Que desse carinho. Se você for numa capital, vai conversar com aqueles caras que estão jogados nas calçadas. Tem formado, tem doutor, tem advogado, pessoas que falam bem. Por que eles estão ali? Se eles tinham tudo para ser felizes. Mas faltou a maior felicidade, proteção de um pai, orientação, zelo. Acha porque botou num colégio bom, porque cursou uma faculdade já está bom demais. Se fosse assim, muitos não se suicidavam. Muitos não pulavam de um prédio. Filho de rico, filho de milionário se mata. Porque acha que o dinheiro é tudo. Mas o melhor para o filho ele não conseguiu dar. Que foi o amor, que foi a proteção. Então se você não faz isso, infelizmente eu vou te dizer uma coisa. Você está conduzindo essa família totalmente errada. Você tem que amar. Individualmente de quem a sua esposa seja. E mais trabalhoso que o seu filho é. Mostre para ele Jesus na sua vida. Conduza esse filho aos pés do Senhor. Conduza ele para a cruz. Mostre, se revele. Dizendo que ama, dizendo que protege, dizendo que cuida. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Bata palma para Jesus.